Nessa última mensagem de 2025, eu queria falar de um dos sentimentos mais difíceis que a gente tem que enfrentar na nossa vida, chamado ingratidão. Porque eles não vão ser gratos a você, te ajudando por aquilo que você fez. A paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. Bom, essa é a nossa última abertura do nosso programa aqui, no nosso canal Momentos de Meditação e Algo a Mais, do ano de 2025. Eu sei, é claro que as pessoas vão ver essa mensagem em 2026, 2027, 2028, tudo bem, não tem problema nenhum, não é? Mas essa mensagem está sendo gravada como a última mensagem de 2025, essa que é a verdade, né? E eu queria agradecer, começar agradecendo aos quase 200 inscritos que nós temos. Talvez quando essa mensagem chegar, já tenha passado disso. Talvez se você for um dos primeiros a ver, ainda não tenha chegado. Então, se chegou para você ainda não chegou, não tenha chegado nos 200, seja você então o 200, tá bom? Em nome de Jesus. Mas talvez, quando ela chegar em você, a gente já tenha passado, quero crer, de 200 inscritos. Eu queria agradecer enormemente, não é uma questão de pequeno, de grande, não é nada disso. Eu quero agradecer a cada uma dessas quase 200 pessoas que se dedicaram apertar aí um botão e se inscreveram aqui no canal. Muito obrigado, Deus abençoe por você ter nessa maratona, ainda pequena, ainda curta, não é? De uns 50 e poucos vídeos, de uns 4 meses e pouco, quase 5 meses, que a gente está aqui todas as segundas-feiras no nosso momento de meditação. Deus abençoe. Eu podia fazer no final, mas preferi fazer aqui no início, tá bom? Que hoje eu queria falar sobre gratidão, então já quero agradecer a cada um de vocês que tem estado conosco, que já se inscreveu, até mesmo você que ainda não se inscreveu, mas se inscreve aí. Mas de qualquer forma eu quero te agradecer por estar participando aqui, compartilhando, comentando, não é? Se você quiser comentar, se você quiser pedir oração aqui no comentário, você pode fazer, fique à vontade, tá bom? É muito importante esse tempo que eu creio, em nome de Jesus, que Ele já tem abençoado e Ele vai continuar abençoando poderosamente, porque é a palavra, não eu, a palavra do Senhor vai continuar abençoando poderosamente nesse novo ano de 2026. Bem, eu queria ler aqui com você um texto no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. Eu queria ler o versículo 1 e 2, depois pular para o 12 e contar rapidamente a história que está entre eles. Não é? Então diz assim, 1 Samuel 23, 1 e 2 diz: E foi anunciado a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu? Ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Vou ler o 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Verso 12. Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Esse texto aqui fala de um momento onde Davi está sendo perseguido por Saul, né? Está na correria, que Saul, por ciúme, por inveja do sucesso, da popularidade de Davi e também por saber que ele seria o futuro rei, começa um tempo de perseguição implacável contra Davi, que agora também já tem uns homens
que lá na frente viriam a ser chamados como os valentes de Davi, que foram dados a ele por Deus ali na caverna de Adulão, no capítulo 22, que é o capítulo anterior. E é interessante que agora ele fica sabendo, já os homens treinados por ele, fica sabendo que Keila está sendo perseguida, está sendo molestada, está tendo uma invasão pelos filisteus lá na sua cidade. E ele decide, por um primeiro movimento chamado compaixão, porque ele sabe o que é estar sendo perseguido, ele sabe o que é estar sendo combatido, ele sabe o que é estar sendo molestado, ele sabe o que é estar vivendo sobre essa angústia de alguém que está tentando o destruir. E agora, sabendo que a cidade também está enfrentando um inimigo, um opressor, assim como ele também está enfrentando um opressor, movido por esse sentimento de compaixão, ele decide ir ajudar a Keila. E aí ele ora a Deus e diz: Senhor, se eu for, o Senhor vai me dar bom êxito. Não quero ser só movido por compaixão, também quero ser movido pela sua direção. E Deus então diz: pode ir. Mas os homens que estão com ele ficam preocupados, porque lá é uma cidade murada e tem apenas uma porta por onde as pessoas entram, por onde as pessoas saem. Então eles sabem que vão estar numa cidade cerrada, numa cidade cercada por muros, e eles ficariam mais vulneráveis também a qualquer situação. E aí eles passam essa preocupação para Davi. Davi consulta a Deus de novo e Deus disse: pode ir. E aí ele vai. E aí ele ajuda aquela cidade, ajuda o exército daquela cidade, ajuda as pessoas, o povo daquela cidade. E aí aquela situação, aquele inimigo forte não consegue prevalecer contra aquela cidade. Quando aquilo passa, eles ficam sabendo que Saul está vindo para combater contra eles ali na cidade. E, inclusive, ainda já se gabando, dizendo: olha, agora a gente pega ele porque ele está numa cidade cerrada. Então Davi pergunta a Deus: esses homens vão ser gratos a mim por eu ter ajudado eles, me ajudando contra o meu inimigo? Deus diz para eles: não vão. Não, eu estou perguntando ao Senhor: esses homens vão ser gratos a mim e vão me ajudar assim como eu ajudei eles? Não vão. Então, vai embora daí, rápido. Porque eles não vão ser gratos a você, te ajudando por aquilo que você fez. Nessa última mensagem de 2025, eu queria falar de um dos sentimentos mais difíceis que a gente tem que enfrentar na nossa vida, chamado ingratidão. Mas a ingratidão, ela só existe, ela só acontece quando as nossas ações são movidas esperando alguma coisa em troca. É assim com você, é assim comigo, é assim com cada um de nós. Esse sentimento só nos toca, ele só nos invade, ele só nos molesta, ele só nos perturba. Porque muitas das vezes as nossas ações, elas são movidas por aquilo que a gente cria de expectativa do que essa pessoa amanhã pode nos oferecer de volta. Eu sei que não é fácil, mas é assim que as coisas são. Mas Davi aqui vai mostrar alguns princípios. O primeiro deles é que o que moveu o coração dele foi a compaixão. A compaixão foi aquilo que moveu. Eu sei onde está me doendo, vi que está doendo no outro, posso ajudar, então vou fazer. Segunda coisa que moveu ele foi uma direção de Deus. Ele orou e Deus disse para ele: não, eu estou com você nesse negócio. Pode ir, pode fazer. Então ele foi. E a terceira coisa é que ele não ficou se remoendo com essa ingratidão, ele seguiu em frente. Ele teve uma atitude real. Então, deixa eu dizer algumas coisas para você. A primeira delas é que não se mova pela retribuição, não se mova pela troca. Eu sei, não é fácil, mas não se mova por isso. Se você tiver que fazer alguma coisa a alguém, se mova pela compaixão. É interessante que essa é uma expressão do nosso Senhor Jesus, né? E movido de íntima compaixão.
Então se mova pela compaixão. Se você pode, sobretudo por saber aonde dói, se mova por aí. Seja uma pessoa compassiva e ajude. Segundo, não faça as coisas sem a direção de Deus. Até porque, quando a gente faz as coisas na direção de Deus, a gente sabe que toda retribuição e toda recompensa vem do céu, vem do alto, vem de Deus. Se foi Deus que moveu você, se foi Deus que impulsionou você, se foi Deus que direcionou você, fique tranquilo. Não tem ninguém melhor que possa recompensar, possa retribuir do que o Senhor. E a terceira coisa é seguir em frente. Talvez você chegue nesse final de ano com algumas marcas de ingratidão na sua vida. Mas eu queria dizer a você, siga o seu caminho. Siga em frente. Não fique murmurando. Não fique lançando em rosto. Não fique falando mal de alguém para outro alguém. Não faça isso não. Por favor, não faça isso. Siga o seu caminho. Tenha atitude de príncipe. Tenha atitude real. Siga em frente. Você pode ter certeza que ali na frente, o Deus que sabe recompensar, te recompensará grande e poderosamente. Esse primeiro movimento dessa mensagem é para que seu coração seja curado desse sentimento da ingratidão. Talvez da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, que são ainda mais duros, mais pesados, não é? Porque são de pessoas que a gente ama. Talvez do seu pastor, talvez você, pastor, da sua igreja. Talvez sua igreja não tenha sido uma igreja de ingratidão com você, mas você não está fazendo isso por eles, você está fazendo pelo eterno. O Senhor saberá trazer a sua recompensa. Siga em frente, siga o seu caminho, continue, por favor, em nome de Jesus. Continuem, por favor, em nome de Jesus. Mas eu queria fechar esse vídeo dizendo, por outro lado, seja grato. Seja uma pessoa com gratidão no seu coração. Por mais que o outro esteja desenvolvendo e você também essa graça de não esperar nada em troca, mas que a gente agora nesse final de ano e nesse final de vídeo aqui, que a gente possa ter um coração grato. Agradeça. Seja grato a Deus. Eu comecei esse vídeo, por isso que eu comecei assim, já agradecendo a você que está aqui, a você que se inscreveu, a você que veio. Queria agradecer tanta gente. Tem uns vídeos meus aí do meu aniversário que eu agradeci. Tenho tanta gente para agradecer. Tenho procurado todo dia dizer muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado pela sua ajuda. Muito obrigado pelo seu coração. Muito obrigado pela sua generosidade. Muito obrigado. Sou tão grato a Deus. Sou tão grato a essa igreja que eu sou pastor. Sou tão grato a tanta gente que me ajuda aqui. Sou tão grato. Eu sei que eu também tenho ingratidões assim poderosas e profundas. Mas eu tenho procurado seguir em frente, sabendo que toda recompensa vem do Senhor, virá do alto, no tempo certo, no tempo oportuno. Deus abençoe sua vida. Que em nome de Jesus, nesse novo ano que vai nascer, nada e nem ninguém roube a generosidade, a liberalidade que existe e governa sua mente, seu ser, sua alma e seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Te preserve e te proteja, para que você continue sendo um homem de compaixão, direcionado por Deus, e que siga em frente, sabendo e confiando que toda recompensa virá do alto. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, por cada irmão, irmã, querido, querida, amado e amada que chegou aqui nesse vídeo e que também fez parte dessa jornada nesse ano de 2025. Obrigado pela vida de cada um mesmo que esteve com a gente aqui nessa jornada até aqui. Eu espero que todos eles também estejam conosco nessa nova jornada, nesse novo ano. Que o Senhor, ó Deus, abençoe esse coração generoso, esse coração de liberalidade, de ajuda que reside no coração desse irmão, dessa irmã. Que nenhum espírito de ingratidão tenha roubado dele ou roubado dela. Por favor, essa graça dela ser e continuar e permanecer sendo uma pessoa generosa e abençoadora. Mas por outro lado, Senhor, põe no nosso coração
um gesto de gratidão, um coração grato, grato a Deus, grato à cruz, grato ao sacrifício de Jesus, grato a tanta gente, tantas almas que gastam tempo com a nossa vida e com o nosso coração. Põe um coração grato no coração da gente, não só no final do ano, não só nesse período de Natal, de festas, mas que nosso coração seja transformado, seja purificado, a ponto de termos um coração agradecido, um coração grato. Abençoe a cada um dos irmãos que chegou aqui e que tem sido fonte de bênção na nossa vida e na vida desse canal. Muito obrigado por esse tempo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, um feliz 2026 para você, tá bom? Aí eu sei, as pessoas vão ver outro dia, outra hora, tá tudo certo. Mas um feliz 2026 é o que nossa equipe aqui, não só eu, equipe, a gente tem uma equipe aqui, deseja para você, para o seu coração, em nome de Jesus. E que esse 2026 seja o ano mais extraordinário, mais poderoso, mais impactante e mais sobrenatural da história da sua vida. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.